Boa noite a todos. Nós vamos começar hoje a nossa primeira aula do curso sobre decadência e educação no Ocidente. A aula anterior foi uma aula introdutória, na qual nós falamos sobre um pouco, sobre o que é educação, o que era educação para os antigos e para os medievais. E a ideia foi fazer um esboço geral do que era educação e do que vem se tornando educação. E agora a gente vai começar realmente a ver o processo histórico de decadência e vamos tentar novamente explicar o que é educação, porque eu acho que talvez não tenha ficado tão claro. E a ideia é que a gente chegue hoje até mais ou menos o período da Revolução Industrial, que aí para nós vai ser um ponto marcante, porque a gente quer, no final das contas, falar sobre o processo de economização da educação. Então, o processo da educação se tornar uma mercadoria, vamos colocar assim. A educação se tornou hoje, por mais que nós não percebamos ainda tão bem isso, mas eu espero que no final a gente perceba, a educação tem se tornado uma mercadoria, de modo que os países são até, hoje em dia, o PIB, por exemplo, vem sendo calculado, e a ideia é que isso ocorra realmente, que o PIB seja calculado pelo índice educacional técnico, tá? Então, a nossa ideia é chegar aí. Só que para a gente chegar aí, nesse ponto, do que nós vemos em educação hoje, a gente vai voltar na história e falar sobre o processo de decadência. E a ideia hoje, nessa aula, é chegar até a Revolução Industrial. É muita coisa, é muito tempo que a gente vai ter que caminhar, mas eu espero que a gente chegue na Revolução Industrial e que fique pelo menos compreensível, porque é um pouco complicado falar sobre o processo histórico. São muitas coisas, muitas variáveis que estão juntas e a gente vai ter que fazer um certo recorte da história para conseguir chegar até o período da Revolução Industrial. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ir mandando no chat do Instagram e depois eu posso tentar responder alguma coisa. Eu não sei se a gente vai ter tempo de fazer isso porque a gente tem aquele período de 1 hora. Caso nós passemos dessa 1 hora, talvez a gente continue no YouTube, tá? Então vocês podem passar para o YouTube depois se vocês quiserem. Mas vamos começar falando sobre o processo de educação, novamente, O que é o processo de educação? Uma coisa que eu acho que é bom ficar claro é que as pessoas do mundo antigo e da Idade Média tinham a compreensão de que no ser humano havia determinadas sementes de ciência que precisavam de algum modo ser atualizadas, tá? Essas sementes de conhecimento que existem em todos nós são os princípios, tá? Então, as pessoas daquela época compreendiam que no ser humano havia certa potência para a ciência, Potência, ou seja, uma capacidade de chegar àquilo, mas ele ainda não tinha, É uma coisa que quem viu já as aulas do Sérgio sabe esses termos, mas de todo modo eu vou tentar não usar termos muito difíceis, até porque a gente usa esses termos e nem sabe o que significa, Mas a ideia aqui é o seguinte: o ser humano tinha certa capacidade para adquirir uma ciência, e as pessoas percebiam isso, que dentro dele já havia um princípio, já haviam princípios. Então, por exemplo, a não contradição, o princípio da não contradição, e a partir desse princípio você poderia instigar a mente do sujeito a buscar a ciência, propriamente dita, então chegar à verdade. E todas as questões que eles tinham, todas as coisas que eles pensavam sobre educação, por exemplo, eu acho que nós comentamos na última aula sobre o papel relevante do professor. Então, o professor naquela época era o ponto-chave da educação, Você não poderia ter uma escola muito boa ou um método muito bom se o professor fosse ruim. E por que isso ocorria? Por que eles tinham essa compreensão tão profunda da importância do professor?
porque eles entendiam que o aluno ele estava em potência para o conhecimento. Então ele poderia chegar ao conhecimento, mas ele precisava que esse conhecimento fosse atualizado. E o professor é a pessoa que teria esse conhecimento já em ato, ou seja, já deveria ser uma pessoa que tem o conhecimento em ato para que ele pudesse fazer com que o outro chegasse à mesma coisa que ele chegou. Então, a ideia aqui é o seguinte: uma pessoa que conseguiu chegar a ter a ciência em ato, ela sabia como que ela conseguiu fazer isso, ela sabia o processo pelo qual ela teve que passar para chegar à ciência, e por isso mesmo ela ela instigava a mente do aluno a passar pelo mesmo processo e a conseguir chegar a essa situação em que a pessoa tem a ciência em ato. Então ela realmente se tornou um sábio, digamos assim. E por uma questão filosófica mesmo, você não, assim como uma coisa que está quente não pode tornar a outra fria, então você não pode tornar uma outra coisa algo que você não tem, algo que você não é. As pessoas compreendiam naquela época que o professor deveria necessariamente ser alguém que tenha ciência. E hoje a gente não vê a coisa assim. Hoje a gente acha que o importante é a matéria a ser passada e que o professor não importa tanto. O professor, na verdade, o professor hoje em dia é simplesmente uma pessoa que está repetindo o que está no livro, né? A ideia dos colégios é o contrário, não, precisamos ter uma padronização, né? Um sistema em que o professor é cada vez menos relevante. E o que é relevante mesmo é o que está no livro. E, na verdade, o que ocorre na prática é que o professor passa algo de si para o aluno, e se hoje nós não temos uma situação em que os alunos se tornam, de certo modo, professor, é simplesmente porque eles não têm mais apreço pelo professor. Então, naquela época, o aluno realmente se tornava um pouco professor porque ele queria fazer aquilo, ele queria se tornar um professor. Hoje em dia, o aluno tem outras referências. Então, só por causa disso que o processo educacional não causa essa semelhança entre aluno e professor. Mas a ideia da educação é essa mesmo. É que haja, no final das contas, uma certa semelhança entre o aluno e o professor. Pelo menos aquilo que é bom, né? E o professor seria essa pessoa que, já tendo algo bom, passa para o aluno e faz com que ele passe por um processo de educação. Esse deveria ser o processo educacional. Tem um trecho de Santo Agostinho que ele comenta, eu achei muito interessante, que ele comenta essa questão educacional, e ele compara a educação com o processo de plantação, né? Então, não é o professor que criou a semente. Então, os princípios que já estavam no aluno não foram criados pelo professor. Eles já estavam ali em potência na semente. A semente já poderia se tornar uma árvore. Só que ela não conseguiria se tornar uma árvore se não passasse por um processo, se ela não fosse regada, se ela não fosse cuidada. E o professor era essa pessoa. Era uma espécie de agricultor era uma espécie de agricultor mesmo. Então, o professor sabia o processo que deveria ser feito para que a criança se tornasse um sábio, ou se tornasse uma pessoa que adquiriu a ciência. Assim como o agricultor sabe o processo que ele deve fazer para transformar uma semente numa árvore. E hoje em dia a gente não sabe mais o processo que devemos realizar para que uma criança se torne um sábio. E é por isso mesmo que hoje em dia a gente não está tornando ninguém sábio. Hoje em dia o sistema educacional, pelo contrário, está tornando as pessoas cada vez piores. E se a gente for pensar, o sistema educacional está tornando as pessoas cada vez piores porque, ao invés de pegar esses princípios que elas já têm e fazer com que dali saia algo muito mais elevado, muito melhor, né? Ao invés de utilizar aquela compreensão que ele já tem de algumas coisas para ter uma compreensão mais ampla das demais coisas, eles estão destruindo esses princípios que a criança já tem. Então, é um processo realmente inverso,
tá? É realmente um processo assim perverso, uma perversão do sistema educacional verdadeiro. Porque, por exemplo, quando nós falamos em ideologia de gênero, a gente está falando para a criança coisas que são contrárias aos princípios primeiros, que a percepção mais imediata já é capaz de captar. Então a gente está falando para as pessoas algo que contradiz a percepção imediata delas e que vai fazer com que nem mesmo esses princípios que ela já tinha, né, que todo mundo tem e que ninguém vai perder, ninguém nunca vai perder, nem mesmo deles ela mais vai ter certeza, né? Eles não vão sair dali, é impossível que eles saiam dali, mas ela vai perder de certo modo aquilo que eles poderiam dar. Então, o que nós vemos hoje na educação é realmente um processo de perversão. Então, a educação clássica era compreendida. Tem um outro ponto importante em relação à educação clássica, que é o seguinte. Me desculpem se estiver fazendo muito barulho aqui, mas eu estou num lugar muito barulhento. Se tiver um pouco ruim o áudio, depois vamos ver se o Lucas consegue arrumar aí para a gravação. Voltando à educação. O processo de educação, então, essa, aliás, parece ser uma frase que está naquele livro A Consolação da Filosofia, do Boécio, que ele fala que a educação é um processo de instigação da mente do homem, tá? Instigação da mente do homem. Então, é isso mesmo, é um processo de você instigar a mente para que você chegue a um lugar que você já conhece, né? Não é levar a qualquer lugar a criança, como nós fazemos hoje. Então, um outro ponto importante é o seguinte. Por que nós estamos falando que a educação é um processo que exteriormente se dá pela ajuda do professor, ou seja, o professor exteriormente está fazendo um processo de instigar o aluno? Só que para esse processo dar certo, ele pressupõe que, primeiro, o aluno já tem esses princípios do qual nós tratamos antes. Então, ele já tem esses princípios, né, interiores, que todo mundo tem. E, em segundo lugar, ele pressupõe que o aluno seja capaz de pegar o que o professor está falando, trazer para o interior dele e ver que aquilo é verdade. Então, Santo Agostinho falava desse processo da educação, comentando que todas as vezes que uma criança ou um adulto, né, que é educado, todas as vezes que ele é colocado nesse processo educacional e são ditas coisas para eles, ou que são ditas coisas para ele, ou eles veem algo, né, por si mesmos, porque também existe o processo de autoeducação, ele precisa ver aquilo exteriormente, trazer para dentro e passar para o juiz interior dele. Passar aquela informação para o juiz interior, para que o juiz interior diga se aquilo ali é verdade, né? Então, esse processo interior, todo mundo naquela época compreendia que era um processo espiritual. Então, esse juiz interior, em última instância, era Deus, é Deus. E por isso que a educação, ela sempre esteve ligada com a vida espiritual. Não só... Hoje em dia a gente até tem uma compreensão, assim, nos meios mais religiosos, a gente até tem uma certa compreensão de que a educação era ligada à vida espiritual por causa da necessidade do processo ascético anterior à educação. Então, a gente sabe, hoje a gente consegue compreender muito bem, que, assim, consegue visualizar que antes da educação é preciso que o sujeito passe por um processo ascético, né? Que ele passe a não ter tantos vícios internos, digamos assim, para que ele chegue à verdade. Tudo bem, isso é um ponto, mas a coisa tem que ser compreendida, era compreendida naquela época, tanto nesse sentido, quanto na necessidade de que ele aumentasse essa ligação que ele possuía com Deus, para que a verdade interior fosse sendo descoberta, né? Essa verdade fosse sendo descoberta pelo homem interior. Então, o homem interior teria que ser aumentado, em certo sentido, para que ele conseguisse chegar às verdades superiores.
porque todo o processo, eles sabiam que todo o processo educacional se dava, né, exteriormente e interiormente. Então, exteriormente com o trabalho do professor ou com o trabalho do próprio sujeito, que poderia buscar a educação por si mesmo, e interiormente por um trabalho espiritual, né, por uma ação do próprio Deus. Então, eu estou falando disso novamente, primeiro porque talvez não tenha ficado tão claro o que era o processo educacional para as pessoas daquela época. E segundo, porque nós vamos ver que esses princípios vão sendo quebrados ao longo do tempo e que provavelmente é isso que gera, que em última instância vai gerar o declínio da educação do qual nós vamos tratar nessa aula. Bem, espero que tenha ficado mais claro essa questão do que é educação, né, o processo educacional, entendido não como é hoje, mas como era naquela época, como é na realidade, né, como ele deveria ser. E vamos tentar passar para a questão histórica do declínio da educação, que é o nosso ponto principal nessa aula. Bem, até mais ou menos o ano de 1200, né, que 1200 é mais ou menos aí o tempo em que viveu Santo Tomás de Aquino, tá? Então, até mais ou menos o ano de 1200, a educação se dava dessa forma que a gente tratou até aqui, né? Então, as pessoas tinham compreensão da educação dessa forma, que a gente comentou. Claro que a coisa era muito mais complexa do que isso, mas a gente está fazendo um recorte. E a educação, ela não era compreendida como um sistema organizado, né? Um sistema educacional, uma escola, uma universidade. Na verdade, a escola, por exemplo, quando a gente fala da escola, eu digo de São Vítor, né? Eles se consideravam uma escola. E a escola é como se fosse um monastério, tá? Então, é na verdade uma comunidade de pessoas que se unem, que se ajudam e que tem um mestre, né? Claro, tem um superior ou alguns superiores, mas claro que tem um superior, um acima de todos. E as pessoas viviam como se fosse uma família, tá? Então, o ponto aqui é o seguinte: antes, até 1200, a educação ela se dava mais ou menos de uma maneira familiar, tá? Ou dentro da própria família, né? Ou com um tutor que ia ensinar a pessoa num ambiente também familiar. Então, havia sempre um convívio entre as pessoas e um convívio bastante familiar, tá? Era como se fosse uma espécie de monastério. Então, o Instituto Cultural Santo Antônio, por exemplo, seria uma espécie de escola naquela época, tá? Apesar de nós não termos um sistema organizado, educacional, que tem matérias e que tem um horário e que tem tudo isso, isso não era naquela época o que é a escola, tá? Então, a escola, na verdade, era isso, uma família de pessoas que querem se educar, tá? E que vão buscar um mestre. Então, você sabia que aquela pessoa era um homem de ciência e você o buscava para ser como ele, tá? Para saber a mesma coisa que ele sabe. E depois, talvez, ir para além disso, mas você o buscava como uma espécie de pai, tá? E você buscava a autoridade dele não porque ele era professor do sei lá o quê, não porque ele era doutor, tá? Não existia esse negócio de ser doutor, de ser mestre, de ser professor. O professor era um título, vamos dizer, não era um título dado por um papel, era um título dado pela realidade das coisas. Aquela pessoa era realmente um professor porque as pessoas viam que ele tinha uma autoridade em relação aos outros, tá? Então, até 1200 a coisa se dá mais ou menos dessa forma. Em 1200 é criada a primeira universidade em Paris, a primeira universidade da história, tá? Como assim uma universidade? Então, é isso que a gente explicou. Uma universidade no sentido de que havia um sistema organizado educacional, tá? Então, tinha a coisa quase a mesma coisa do que nós temos hoje. Então, tinha também mestrado, tinha doutorado, tinha tese, tinha apresentação de tese, tudo isso. Então, nessa época é criado esse sistema.
E na verdade é interessante porque é preciso ler muito sobre isso, né, para saber exatamente o que aconteceu no sentido histórico. Mas parece que a coisa não se deu por má fé, tá? A criação da universidade parece que a intenção era boa. Então, a criação das universidades se deram nesse contexto da escola de Hugo de São Vito, tá? Existia... Como é que se deu essa questão da escola de Hugo de São Vito? Só pra gente voltar um pouquinho, vamos sair um pouco do tema, mas enfim. Tinha uma pessoa que dava aula nas escolas, numa escola que chamava Escola Catedrática, porque naquela época na França tinha isso, né? Escola catedrática era uma escola que funcionava mais ou menos dentro da catedral. Então, dentro das igrejas, tá? Até 1200, é isso que a gente estava... Até bom ressaltar novamente. A educação, ela estava completamente ligada à vida religiosa. Então, as escolas eram financiadas pelos fiéis, claro, mas eram organizadas e, enfim, tudo se dava em torno da igreja, tá? As escolas ou eram dentro de monastérios, ou era dentro de catedrais, ou era dentro de paróquias, ou era... Enfim, era sempre uma questão ligada à igreja. Era sempre uma questão religiosa. As pessoas, normalmente, que eram professores, eram também monges, eram também padres, enfim. E aí, uma determinada pessoa chamada Guilherme de Champeaux, ele era um grande professor nessa escola catedrática de Paris, e ele começou a ver que não, que na verdade o que ele queria era ir para o campo, ir para um lugar bem pequenininho e estudar sozinho, né? Só que como ele era considerado um grande mestre, como a gente comentou, muitos alunos foram atrás dele. Então ele foi se enfiar numa igreja no meio do nada na França, que depois se tornou a igreja de São Vítor, né? E ele começou a estudar lá, os alunos seguiram ele. Ele acabou tendo que deixar os alunos seguirem ele, porque ele começou a ensinar para as pessoas, e dali, aquilo ali é o que depois veio a ser, né, a escola, né, da onde saiu o Hugo de São Vítor. E esse Guilherme, ele depois foi chamado para ser bispo, né? Naquela época, normalmente as pessoas eram chamadas para ser bispo, a gente acho que até comentou isso na aula introdutória. As pessoas eram chamadas para ser bispo normalmente baseado no conhecimento das escrituras, né? Ou seja, verdadeiramente na capacidade de meditação, de contemplação do sujeito. Então essa pessoa foi chamada para ser bispo e depois foi colocado no lugar dele. Foi feito ali um monastério, porque as pessoas precisavam, após a saída dele, precisavam organizar aquilo. E depois o chefe da coisa começou a ser o Hugo de São Vítor. E daí veio a escola de Hugo de São Vítor. E a escola de Hugo de São Vítor começou a atrair muitas pessoas do mundo inteiro. E a intenção de criar um sistema universitário se deu a partir daí. Porque o que aconteceu? As pessoas começaram a ver que aquilo era muito bom. Tinham pessoas do mundo inteiro vindo para Paris para estudar. E era preciso que aquilo se espalhasse, de certo modo. Então era preciso que não só em Paris tivesse aquele tipo de coisa que eles estavam vendo ali. Então, ao que tudo indica, a intenção da criação das universidades foi boa. A intenção foi essa, né? Passar esse sistema que estava dando certo em Paris para outros lugares e também, de certo modo, criar um sistema fechadinho que não fosse perdido, né? Que tivesse uma certa organização. Porém, teve um problema com isso. As universidades, apesar de, ao que tudo indica, terem sido feitas de boa fé, elas geraram dois problemas. O primeiro problema é, de certo modo, a separação. Naquela época nem tanto, porque demorou um tempo para isso ocorrer, mas a separação entre educação e vida espiritual, vida religiosa.
Porque com a criação da universidade, há uma separação entre o monastério, digamos assim, entre as comunidades religiosas e a educação. As pessoas poderiam ir só para a universidade. Ela não precisava mais ir para a catedral, ir para a igreja, para a paróquia, né? E isso é um grande problema, né? Com base naquilo que a gente comentou que é a educação. Então, a educação deveria ser um processo espiritual também. A educação sem a vida religiosa, sem a vida espiritual, não é realmente uma educação. Até mesmo se a gente for considerar que a educação deveria ser do homem integral. Então, a educação não pode decepar uma parte do homem que é a mais importante, a parte espiritual. Então, se você faz uma educação para o corpo, você faz uma educação, por exemplo, sua escola só tem educação física, isso é um problema. Se você faz uma escola que é só para a profissão, isso é um problema. E não vamos nem entrar no que a educação faz hoje, mas tudo bem. Então você já tinha decepado, de certo modo, uma parte da educação. Não ainda de fato, mas você deu a abertura para que isso ocorresse, entendem? Não é uma coisa que foi feita de uma hora para outra, mas você deu a abertura e aí a coisa começou a dar problema. Então esse é o primeiro ponto. O segundo problema da criação das universidades é que criar uma universidade, criar um sistema organizado, significa, e para ser propagado, né, significa criar um diploma. Não é que necessariamente significa isso, mas na prática o que ocorreu foi isso, tá? Então, o que acontecia? Antigamente as pessoas buscavam um mestre e se educavam apenas para obter a ciência. Elas não precisavam mostrar para ninguém que tinham a ciência, elas não queriam depois serem doutoras, elas sabiam que não iam ser doutoras. Elas sabiam que, pelo contrário, né, era um mal social, digamos assim. Socialmente elas talvez não ganhassem nada, né? Algumas até podiam ganhar, mas não era o ponto. Só que com a criação das universidades e com a criação do diploma, começa a acontecer o que nós vemos acontecer hoje. As pessoas vão para a universidade para ganhar um diploma. É o que a gente mais vê acontecer hoje. Hoje parece uma coisa muito normal, mas naquela época era uma coisa anormal. Era uma contradição com o que ocorria antes. Só que a gente também pode pensar, ao que tudo indica, isso pode ser uma coisa boa. As pessoas podem pensar isso como algo bom. Elas podem pensar, não, nós temos que criar o diploma porque a gente precisa certificar que uma pessoa é capaz de ensinar. À primeira vista, isso é uma coisa boa. Realmente, a gente precisa certificar que uma pessoa é capaz de ensinar porque vai ser mais fácil. Ela não vai precisar mostrar que ela sabe ensinar. A gente não corre mais o risco, digamos assim, de uma pessoa que não é capaz de ensinar. Só que, a partir do momento que você criou o diploma, que naquela época chamava licença de ensinar, então a gente vê que realmente era uma questão de falar que uma pessoa é capaz de ensinar e propagar o conhecimento. E realmente ocorreu isso, porque logo depois da criação dessa universidade foram criando outras e outras e outras e outras. Teve uma época, se eu não estou enganada, que quase todas as grandes cidades europeias tinham uma universidade. Não foi muito tempo depois. E então é criado o diploma e isso gera, primeiro, o fato de que você pode ir para a universidade para buscar o diploma. E segundo, que é o mais problemático, é que você começa a criar uma massa de pessoas que talvez não sejam sábios, mas que têm um diploma de sábio, né? Então ele está escrito lá, eu sou sábio, eu tenho ciência, eu sou capaz de ensinar, mas isso está no papel, mas não necessariamente é verdade.
Talvez no início fosse verdade, porque o processo educacional era muito, 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 muito difícil. É uma coisa assim, absurda para os padrões modernos. Tá? Tem um livro que eu li também, que explicava mais ou menos como é que era o processo educacional. Assim, é uma coisa inimaginável pra gente. E tudo bem, no início talvez a pessoa realmente fosse apta a ensinar. Mas o que começa a acontecer? O que a gente vê acontecer hoje? É uma coisa que nós percebemos hoje. E que naquela época o ser humano não mudou tanto assim. As pessoas começam a pedir para que o nível caia. Então, assim, quando nós vamos para a universidade hoje e a gente sabe que a gente só está indo lá pro diploma. Ainda mais porque o nível tá ruim, entendeu? Então você vai lá assim, você sabe que a melhor coisa que você pode conseguir lá é o diploma. Acima disso não dá. Então você já fala assim, não, eu quero mais é que não tenha nada, entendeu? Quero mais é que seja uma coisinha qualquer pra eu fazer lá e pronto, e ganhar o diploma e ir embora. E a coisa começa a se tornar mais ou menos isso, né? As pessoas começam a pedir para que o nível educacional caia e o nível educacional realmente começa a cair, tá? Então, eu vou comentar aqui uma questão importante para a gente entender como que o nível educacional caiu. Existia já há muito tempo na Europa uma corrente que se chamava nominalismo, tá? É uma corrente que já existia. E que os nominalistas acreditam, né? Eles acreditam que não existe conceitos abstratos e universais. O que existe é simplesmente as coisas e o nome que a gente dá para as coisas. Então, para explicar melhor, vamos explicar melhor isso aí. Eles acreditam que vamos pegar uma laranja e uma maçã, né? Tem uma laranja e uma maçã. Eles acreditam que a laranja e a maçã existem, elas estão ali, elas existem, né? Você pode tocar nelas. E eles acham que a gente simplesmente deu o nome laranja e maçã e que quando a gente pensa em laranja e maçã, né? Quando a gente pensa, não existe uma ideia de laranja e uma ideia de maçã que nos leva a saber o que é uma laranja e uma maçã. O que existe é simplesmente a laranja, a maçã e o nome que a gente deu para ela. Isso talvez não seja tão fácil de compreender o problema disso quando a gente analisa maçã e laranja. Mas vamos analisar, por exemplo, o homem, o ser humano. Para eles, existe o ser humano, aquela pessoa ali, existe, eu existo. E existe o nome que eu dou, ser humano, ponto. E não existe uma ideia de ser humano, entendeu? Não existe uma ideia de ser humano que está para além do ser humano concreto, que está para além de eu e você e a minha mãe e meu pai e as pessoas concretas. E isso é um grande problema, porque, por exemplo, quando nós vemos um ser humano na rua, como é que a gente sabe que aquela pessoa é um ser humano? Né? Por exemplo, na época das grandes navegações, tinham pessoas que nunca tinham visto uma pessoa de uma etnia diferente da dela. E como é que ela sabia que aquilo era um ser humano? Também. Porque ela consegue, com a inteligência dela, ver o que é o conceito de ser humano, né? O que é a ideia de ser humano, que está para além daquele ser humano concreto. E aí ela consegue pegar aquele conceito e colocar na coisa e falar, aquele cara é um ser humano mesmo, né? Como é que a gente consegue diferenciar um gato de cachorro? Por exemplo, tem vezes que uma criança não sabe nem o nome do gato, nem o nome do cachorro. Mas ela sabe que gato não é cachorro, tá? E ela sabe que gato não é cachorro. E isso não é porque ela sabe que aquele gato concreto não é o cachorro concreto. Não. Ela pode ver milhares de gatos e ela vai saber. Esse é gato, esse é gato, esse é gato, esse é gato. Ah, não, aquele não é gato. Tá? Então eles não conseguiam perceber isso. Eles não conseguiam perceber que existia uma ideia, que existia a essência das coisas, né? Aquilo que faz com que uma coisa seja ser humano, uma outra seja gato,
uma outra seja cachorro. Essa ideia já existia, tá? Há muito tempo essa ideia existia. Só que com a criação das universidades e consequentemente, a redução do nível intelectual, essa ideia começa a se tornar uma coisa assim, todo mundo começa a se tornar nominalista, tá? Tem um sujeito que chama Guilherme de Ockham, que vive nessa época aí, 1200, 1300, e ele é o grande propagador do nominalismo nessa época. E se a coisa tivesse acontecido como acontecia, né? Existiam nominalistas antes desse período. E esses nominalistas eram sempre refutados pelos grandes sábios. A coisa não se tornava um problema. Então, o fato de Guilherme de Ockham, nessa época, ter propagado o nominalismo e todo mundo ter se tornado nominalista, ao ponto de, na época do Renascimento, todas as universidades quase serem nominalistas, mostra que não tinha ninguém capaz de refutar. Ninguém capaz de mostrar por A mais B que ele estava mentindo. Né? Que aquilo ali não necessariamente que ele estava mentindo, mas que ele não estava vendo as coisas como elas eram. E se não tinha ninguém para fazer isso, nós já percebemos que o nível educacional estava muito baixo. Isso, na verdade, pode parecer uma coisa pequena, né? Por que a gente está numa aula de educação, declínio da educação, falando sobre nominalismo há tanto tempo? Mas é porque, se nós formos ver, a ideia de nominalismo, essa ideia nominalista, é em grande parte o que está por trás de toda a filosofia moderna, ou de grande parte dela, de coisas como ideologia de gênero, de coisas como ativismo judicial, tá? Então, por exemplo, ideologia de gênero vai acreditar que o homem, o ser humano, não é mulher ou homem em si. Não existe uma ideia de mulher e de homem que diferencia um do outro. Ele pode dizer que ele é homem. Né? Com o nominalismo, a palavra humana começa a ter um papel muito mais importante. Né? A palavra humana começa a nomear as coisas. Né? Ou seja, não nomear, porque parece que é um contrassenso, mas é porque é o seguinte, na verdade o que veio primeiro foi a ideia das coisas e você começou a nomear as coisas com base nessa percepção que você tinha delas. E com o nominalismo é o contrário, né? Então você primeiro dá um nome baseado numa coisa e sem saber o que ela é. Né? Então, todos esses problemas, seria muito complexo falar agora sobre isso e eu nem conseguiria falar sobre esse ponto, que não é o que nós nos propomos nessa aula. Mas isso é um grande problema. E para a educação é preciso que a gente fale do nominalismo, primeiro para mostrar que o nível educacional caiu. Tá? É uma demonstração do declínio naquela época, já naquela época. E segundo, porque, por exemplo, o nominalismo está por trás, em grande parte, de coisas como o protestantismo. E o processo seguinte, né, ou seja, na nossa linha histórica aqui, primeiro a criação das universidades, 1200, aí depois, continuando um pouquinho, nominalismo, renascimento e tal, a gente vai chegar no protestantismo. E tudo isso se deu em grande parte por esse erro, por esses problemas educacionais que estavam ali antes, com o nominalismo. E no final também, no final do curso, se tudo der certo, a gente estiver falando sobre ideologia de gênero nas escolas, a gente vai voltar a essa ideia que estamos vendo agora. Certo. Então, o protestantismo é um ótimo exemplo para a gente falar algumas coisas. Quando o protestantismo vem, né, com Lutero, a gente já percebe que isso é em grande parte uma consequência desse declínio educacional.
Primeiro porque antigamente, quando você tinha, por exemplo, um problema intelectual, uma questão a ser resolvida, as pessoas discutiam, percebiam um ponto da outra e ambas, digamos, davam um braço a torcer naquilo que era necessário para chegar à verdade. Então as pessoas tinham uma consciência intelectual muito grande. E elas conseguiam perceber o que a outra estava dizendo. Existia, por incrível que pareça para nós hoje, existia uma espécie de debate que chegava a algum lugar. E com o protestantismo já não ocorre isso. Então você tem ali uma questão que vai gerar um problema intelectual, um problema, digamos, teológico, e que não vai ser resolvida. Em segundo ponto, você tem o primeiro problema que nós percebemos com essa questão do diploma. O primeiro grande problema, né? Porque já vimos os problemas antes. Que é o seguinte, o Lutero conseguiu ter essa relevância tão grande, em grande parte porque ele era uma pessoa com vários títulos universitários. Então naquela época, na época dele, já tinha ficado muito fácil, muito mais fácil do que era antes, você obter títulos. E se eu não me engano, naquele calhamaço que conta a história de Lutero, aquele livro gigante da biografia dele, comenta, né, nesse livro é comentado que ele obteve os títulos de uma maneira muito rápida. Eles queriam que ele que ele exercesse determinadas funções e praticamente deram os títulos para ele, né? Então ele tinha ali se tornado, sei lá, pós-doutorado, um pós-doutorado da nossa época, um doutor, e ele não tinha por que ser doutor, tá? Ele não tinha ainda, ele não deveria ser um doutor. E por isso mesmo, assim, ele era um doutor de direito, mas não era um doutor de fato. E isso fez com que ele fosse uma pessoa com relevância social e que ele conseguisse levar as ideias dele pra frente, tá? Coisa que não aconteceria antes. Porque antes não existia diploma, então o cara tinha que mostrar ali na prática que ele era um doutor, que ele era uma pessoa um sábio, né? Senão ele não seria levado em consideração. Então, a gente já vê esse problema do diploma, que é um problema que nós vamos ver depois na modernidade, né? A gente tem pessoas, a filosofia moderna se dá nesse meio universitário, então cada hora, hoje em dia também assim, cada hora aparece um doutor, um pós-doutorado que tem uma ideia louca, mas que o cara é pós-doutorado, então a gente tem que levar em consideração a ideia dele. E pelo contrário, quando tem um cara que aparece com uma ideia maravilhosa, mas não tem pós-doutorado, não, o cara não tem pós-doutorado. Então, é mais ou menos essa mesma coisa, esse mesmo problema que nós vemos hoje já existia naquela época. Bem, então, estamos aí mais ou menos por volta de 1500, né? E com a criação do protestantismo, você começa a ter um grande problema para a igreja, tá? Um grande problema espiritual, né, religioso, e um grande problema educacional também. Você começa as pessoas a se converterem, você não tem mais quem eduque as pessoas, quem mostre que as teses, né, ideológicas e teológicas são erradas, não só em relação ao protestantismo, mas diversas ideias e ideologias que já iam existindo naquela época. E com isso você tem a criação da Companhia de Jesus em 1534. Então, os jesuítas perceberam que era preciso que alguém fizesse esse papel, que alguém começasse a refutar as ideias que estavam ocorrendo na época, principalmente a questão do protestantismo, e que para uma pessoa fazer isso, ela precisaria estudar muito, né? Eles precisariam passar o tempo inteiro estudando para refutar nos meios universitários e também para criar escolas. Então, os jesuítas agiam desses dois modos, né? Pela presença que eles tinham nas universidades e pela criação de escolas. Então, as escolas jesuítas na época eram de um nível altíssimo, né? Eles se basearam na obra de Quintiliano, Oratória,
que parece que tinha sido encontrada numa biblioteca aleatoriamente, assim, ela tinha sido perdida e depois foi reencontrada. E eles precisavam saber como que eles iam resolver, que sistema, que método educacional eles iam utilizar, e precisavam disso para ontem, porque a igreja estava perdendo espaço. E aí eles criam esse sistema educacional, né, que era de altíssimo nível. Mas a gente precisa compreender o seguinte: o sistema educacional dos jesuítas já era muito diferente daquele sistema que nós tínhamos na época anterior a São Tomás de Aquino, até ele, né, até São Tomás de Aquino, 1200. Já era um sistema muito diferente, porque naquela época você buscava, mais ou menos daquela maneira que a gente comentou no início, levar a pessoa à contemplação da sabedoria, né, a sabedoria, a verdade. Então a pessoa chegar, por exemplo, o ponto principal era a meditação nas Sagradas Escrituras para a contemplação. Já com os jesuítas, não. Então, com os jesuítas, o ponto principal é a obtenção de uma educação intelectual de altíssimo nível e de uma base de catecismo também de altíssimo nível. Então, é uma educação que tem alguma diferença com aquela que a gente viu antes, tá? Já tem algo de decadência, apesar de ser de altíssimo nível, já não é a mesma coisa que era antes. Mas não é por culpa, não é que é culpa deles, né? É simplesmente que naquela época precisava ocorrer uma coisa muito rápido. Uma coisa também que pudesse ser mais popular, porque você não podia mais manter a coisa tão restrita, você precisava que as pessoas fossem educadas para que elas não se tornassem protestantes. Então, era um outro período histórico. E a coisa precisava agradar, né? Eles tentaram pensar em um modo de agradar, de certo modo, as pessoas e das pessoas quererem ser educadas pelos jesuítas, né? E eles foram tão felizes nessa ação que, por exemplo, as escolas protestantes também tinham um método mais ou menos jesuíta, né? Eles copiaram, de certo modo, o método jesuíta, de tão bom que ele era. E a gente vê que realmente os lugares que os jesuítas estavam, o protestantismo não avançou. Bem, vamos lá, vamos continuar. O que aconteceu? A gente vai avançar um pouco. Eu sei que é muita coisa, tá? Talvez a gente não consiga chegar até a Revolução Industrial. Vamos ver. A gente vai avançar alguns anos e a gente vai para a Inglaterra agora, né? Que agora o ponto principal está na Inglaterra. O que aconteceu? A Inglaterra já tinha se tornado protestante, tá? E acontece um fenômeno que é o seguinte: a dinastia que estava na Inglaterra, que era a dinastia dos Tudor, ela não tem mais herdeiros e acaba entrando na Inglaterra a dinastia dos Stuart, né? E essa dinastia dos Stuarts é uma dinastia católica. E isso gera um problema gigantesco político na Inglaterra e acaba gerando a Revolução Gloriosa, né, chamada Revolução Gloriosa de 1688. Essa Revolução Gloriosa é um ponto muito importante para nós nesse curso, porque a partir da Revolução Gloriosa você entra na Inglaterra a casa de Orange-Nassau, né? Esse pessoal que entra no poder na Inglaterra, eles têm uma ligação muito grande com a Holanda, que era o lugar assim da burguesia, né? Que a burguesia tinha mais poder na Europa na época. E eles também são muito, para não dizer completamente, subservientes ao poder econômico.
Então, você praticamente entrega a Inglaterra nessa época para o poder econômico, nas mãos do poder econômico. E isso é visto com o seguinte evento, que é a criação do Banco Central. Tá? O Banco Central é criado em 1694, então já é um pouquinho, a gente já avançou mais ou menos uns 150 anos. Ele é criado em 1694, e nessa época também é criado o sistema de ações, tá? E bem, esse é um grande problema. Então, esse é o ponto principal da aula de hoje, que é o seguinte. Antes da criação do Banco Central, a moeda estava na mão dos monarcas. Tá? Então, os monarcas tinham a prerrogativa única, só eles poderiam fazer isso, de criar moedas. E essas moedas eram criadas com base elas eram lastreadas em ouro, né? Então as moedas eram de ouro, eram de prata. O dinheiro, ele, bastante antes disso, o dinheiro, ele era realmente aquilo que ele significava, né? Então, assim, ele não era simplesmente um papel que não significa nada e uma convenção, não era uma convenção. Ele era realmente de ouro, prata, cobre, tá? E por isso o dinheiro valia alguma coisa, né? Mas não vamos entrar nessa questão. E o que aconteceu? Com a Revolução Gloriosa, a criação do Banco Central, você deu na mão, o rei permitiu que os bancos, no caso o Banco Central, os banqueiros, pudessem criar dinheiro. Então, não sei se já dá para perceber, mas acho que já dá para perceber, que o sistema bancário ganhou um poder absurdo, muito, muito grande, tá? Um poder que antes era dos reis e que mesmo assim era muito maior do que dos reis, porque os reis, eles podiam criar dinheiro lastreado e já os banqueiros não, eles podiam criar dinheiro, né? Realmente, assim, país das fantasias, né? Que é o que a gente tem hoje. Então, eles podiam criar dinheiro. Vamos hoje criar o dinheiro aí, porque estamos precisando, enfim. Então, isso que a situação ficou essa, né? De você ser capaz de criar dinheiro. E o que eles começaram a fazer? Tá? Isso aqui parece que não tem nada a ver com a educação, mas vocês vão ver que tem tudo a ver com a educação. Tá? Esse aqui é o ponto principal. O curso foi feito exatamente para tratar desse ponto, apesar de parecer estranho à primeira vista. Então, a questão principal é o seguinte, eles começaram a criar dinheiro e começaram a selecionar pessoas que poderiam ser empresários. Então, eles olhavam para o sujeito e falavam, esse cara pode ser empresário. Então, vamos pegar esse cara, vamos dar muito dinheiro na mão dele, ele vai criar uma empresa, ele vai criar uma fábrica, ele vai contratar os trabalhadores da fábrica e ele vai, o mais rápido possível, porque tinha que fazer isso muito rápido, ele vai devolver pra gente o dinheiro com juros. Então, já dá pra perceber que o negócio era muito rentável, porque eles criaram dinheiro, eles não, vamos dizer, não tinham dinheiro. E a partir de um negócio criado, eles começaram a ganhar dinheiro que realmente existia. Tá? Então, eles começaram a criar dinheiro que existe. E mais do que isso, eles não só ganhavam com os juros que recebiam do empréstimo, né? Eles criaram esse sistema de empréstimos para receber os juros, tudo bem. Mas eles, além disso, e isso que é o mais importante, eles recebiam todo o dinheiro dessas pessoas. Porque, pode pensar, nós colocamos o nosso dinheiro nos bancos. Então, em certo sentido, assim, no final das contas, o dinheiro do banco. Claro, nós podemos tirar o dinheiro quando nós quisermos, mas a gente não tira o dinheiro, né? E mesmo se tirássemos, nosso dinheiro, assim, não é nada perto de outras pessoas e pessoas que não vão tirar o dinheiro. Então, os banqueiros praticamente são donos do dinheiro do mundo inteiro,
Então, eles decidem para onde vai o dinheiro, onde o dinheiro do mundo inteiro vai ser aplicado. Né? Hoje em dia é mais ou menos assim também. Né? O que nós vemos hoje foi criado nessa época. Então, eles criaram esse sistema de empréstimo. A coisa foi extremamente rentável. Você, com isso, mudou todo o sistema social e econômico, né? Primeiro só da Inglaterra, primeiro só dessa região, mas depois na Europa inteira. Então, antes você tinha sistemas, por exemplo, com os aprendizes. A pessoa, para ela se tornar rica, ela demoraria, não uma vida, mas gerações, né? A pessoa precisava ter toda uma tradição familiar. E você, de certo modo, você era dono ainda daquilo que você produzia. E a partir daí, não, você começou a... Não, assim... tanto os trabalhadores das fábricas perderam a possibilidade de serem donos, digamos, do seu próprio capital, de certo modo, como diz Marx. A gente pode até falar disso depois, porque pode parecer à primeira vista uma coisa muito estranha. Parece que é a mesma coisa que Marx está falando. Mas é que, de certo modo, é a mesma coisa que ele está falando, mas as causas e as consequências que ele percebeu que são o problema. E não a situação, né? A percepção dele daquilo que estava acontecendo tem algo de verdade. Claro, senão não teria sido levado adiante. Né? Se fosse uma ideia completamente falsa, ninguém ia ter dado... ninguém ia ter aceitado. Então, você... tem um minuto que eu vou ter que pegar um. Então você tem a criação desse sistema de empréstimos. E esse sistema de empréstimos muda completamente a situação social e econômica. Tá? Então você começa a ter uma situação em que as pessoas não vivem mais naquele meio social como era antes. Antigamente você tinha o poder do monarca, o poder da igreja, e eles se contrabalanceavam. Então, nunca houve antes uma única fonte de poder. Né? Hoje em dia a gente pensa o contrário. A gente pensa assim, não, naquela época o monarca era o único poder e era uma ditadura, como se fosse assim, a gente acha que era uma ditadura, né, naquela época, e na verdade é o contrário. Hoje em dia que existe situações em que há uma única fonte de poder, sendo que naquela época não havia isso, né? Os reis eram frequentemente importunados pela igreja, eles achavam horrível, né? Ter que ter a igreja lá excomungando ele. Você vai fazer uma coisa errada, então a gente vai te excomungar. Então era horrível para eles. Então isso é completamente alterado. Tá? Então, com o novo sistema financeiro, eles começam a perceber o seguinte: nós estamos ganhando muito dinheiro, criando empresários. Isso vai mudar a estrutura social completamente, porque agora nós vamos ter apenas empresários, trabalhadores e banqueiros, sendo que, na verdade, o banqueiro, que está se dando bem, porque o empresário está ganhando muito dinheiro, mas a vida dele, de certo modo, vamos dizer assim, ele tem que pensar 24 horas por dia em dinheiro para devolver o empréstimo. Então, não é o que Marx fala, né? Marx, ele só vê a situação do trabalhador. E ele acha assim, não, o trabalhador está sendo explorado pelo empresário. Mas, na verdade, o trabalhador e o empresário estão sendo explorados pelo banqueiro. Né? O banqueiro não está fazendo nada. Ele está só emprestando o dinheiro que ele criou. Quem tá se ferrando é o empresário e o trabalhador. Mas, de certo modo, para a gente entrar na questão do Marx, que eu falei que talvez eu conseguisse falar um pouquinho, o Marx, ele percebeu que tinha uma coisa errada ali. Né? Antigamente, por exemplo, uma pessoa poderia produzir sapatos num ateliê que ele tinha,
e ele conseguia vender esses sapatos e viver a vida dele bem. Com a criação do sistema empresarial, do sistema de fabril e do sistema financeiro, essa pessoa não pode mais competir com a empresa, porque a empresa consegue produzir uma coisa muito mais barata. Então, de certo modo, realmente o trabalhador é empurrado para se tornar um operário de empresa, um operário de fábrica. E ele, de certo modo, perde uma certa autonomia mesmo, né? Ele não é mais dono do capital físico. E, na verdade, é até interessante a gente falar disso porque a gente vai ver que no momento atual educacional, o trabalhador ele perde um outro tipo de capital. Então, as pessoas nessa época perderam o capital físico que eles tinham. Então, assim, eles não têm mais como produzir o próprio sapato e viver bem fazendo isso. Tá? E a gente vai ver que hoje, com a educação moderna, as pessoas perdem um outro tipo de capital, mas a gente vai entrar nisso em outras aulas. Então, Marx percebeu isso e realmente, de certo modo, isso é verdade. Mas não é, primeiro, não é o empresário que está ferrando o trabalhador. O empresário também está sendo ferrado, em certo sentido. E em segundo ponto, é claro, a conclusão e a solução que ele deu, não vamos nem chegar a comentar, tá? Porque é completamente contrário ao que a gente sabe que é o certo. Bem, então, nós temos esse problema, essa questão que vai alterar a situação da educação. E é precisamente esse sistema bancário que foi criado que gera a Revolução Industrial. E a Revolução Industrial ocorre mais ou menos em 1760, tá? Então a gente vê que é muito pouco tempo depois da criação do Banco Central. O Banco Central é criado e logo depois ocorre a Revolução Industrial. E a consequência da Revolução Industrial é aquilo que a gente comentou. A classe da burguesia ascende ao poder e ascende ao poder com uma autoridade muito maior do que os reis tinham antes. Porque os reis nunca tiveram autoridade completa. Nunca foram reis absolutos. Essa ideia de absolutismo é uma coisa moderna. Uma coisa que ocorreu muito tempo depois do tempo medieval. Né? Não é uma coisa que acontecia na época de São Tomás. Bem, e aí o que acontece? A burguesia percebe que para que eles ascendam ao poder, eles têm dois entraves: o Estado e a Igreja. O Estado, porque o Estado tinha o poder, o Estado que eu digo é o monarca, né? O monarca porque ele era o detentor do poder naquela época, poder político. E a Igreja porque ela era detentora do poder espiritual e ela podia dizer, por exemplo, não, você não pode fazer isso, senão você vai ser excomungado. E aí todo mundo ia contra o cara. Então, o poder econômico percebe que existem esses dois entraves. E quem era, naquela época, o entrave? Quem era, digamos assim, a expressão da Igreja, né? A expressão da Igreja na sociedade? Os jesuítas. Então, a partir desse momento, né, Revolução Industrial, criação do Banco Central e, enfim, a propagação do poder econômico em si, você começa a ter uma perseguição aos jesuítas. E quando a gente fala de perseguição aos jesuítas, a gente lembra da história do Brasil. O Marquês de Pombal expulsou os jesuítas do Brasil. Sim, mas a coisa é muito pior do que a gente imagina. Não é simplesmente que eles chegaram para os jesuítas e falaram: olha, agora vocês precisam ir embora e vocês, sei lá, voltem para Portugal. Na verdade, o que aconteceu é que eles exterminaram os jesuítas, né? Eles tinham ódio dos jesuítas.
ódio dos jesuítas, tanto porque eles impediam que eles ascendessem ao poder e tanto porque eles mostravam os erros. Então, os jesuítas eram a expressão da justiça naquela época, né? Eles eram a espada. Eles eram os únicos capazes de serem espada naquela época. Então, eles conseguiam falar, não, você está errado, você está certo. E isso era um grande problema. Então, para eles. Então, eles perseguem os jesuítas assim, ao ponto de exterminar, de matar, de prender. E no caso do Brasil, sim, eles pegaram... O que eles fizeram? Eles pegaram todos os jesuítas das colônias, levaram para lá e aí só Deus sabe o que fizeram. Alguns mataram, outros prenderam. Se eu não me engano, em Portugal eles decidiram assim, não, os jesuítas que estão nas colônias e são portugueses a gente prende, e os que não são portugueses a gente mata. Então assim, os jesuítas foram exterminados, né, perseguidos. A igreja começou a ser ameaçada para que acabasse com os jesuítas. E, de fato, eles conseguiram fazer com que a igreja, sob ameaça, ao que tudo indica, extinguisse a Companhia de Jesus. Extinguissem os jesuítas em 1773. Tá? 1773. Olha só, é importante ver que isso aí foi, assim, muito próximo da Revolução Francesa. E por que isso? Porque realmente eram jesuítas que seguravam a Revolução Francesa. Não sei se já deu para perceber que a Revolução Francesa está totalmente ligada a isso. A Revolução Francesa foi um processo de ascensão da classe burguesa. Né? Dizem pra gente que não, que foi um processo da ascensão do povo. Mas na verdade é isso, né? Um processo de tirar o monarca, tirar a igreja e colocar no lugar a burguesia. E vocês vejam que isso na França, nossa, a perseguição aos jesuítas na França foi absurda. Tá? Então, estamos nesse processo agora, nesse momento histórico do fim dos jesuítas, Revolução Industrial, Revolução Francesa. As coisas se dão mais ou menos na mesma época. E a ideia é sempre essa, tá? A ideia era que aquele sistema inglês, o sistema financeiro inglês, fosse trazido para a Europa inteira, tá? Então, que a Europa inteira tivesse o sistema de empréstimos e o sistema de banco, vamos dizer, do Banco Central. Essa questão do Banco Central depois vai para os Estados Unidos e tudo, é uma história muito grande. Bem, é importante a gente comentar o seguinte: essa questão da criação do sistema financeiro e até aquilo que a gente comentou sobre Marx, o que o Marx falou sobre isso e tal, pode gerar um problema para nós, né, para todos nós, que é o seguinte: nos parece muito bom diversas coisas que esse sistema gerou. Então, por exemplo, essa questão de hoje todo mundo tem iPhone foi gerado por isso, né? Em primeiro lugar, aconteceu a criação do Banco Central. E aí hoje todo mundo tem iPhone. E realmente, em certo sentido, a criação do sistema econômico fez com que o mundo enriquecesse muito. Então, por exemplo, até mais ou menos a época da criação do Banco Central, o PIB per capita mundial era o mesmo desde a época de Jesus, ou seja, não, desde a época de muito antes de Jesus até aquela época. Ele não mudou praticamente nada. Com a criação do sistema de empréstimos, o PIB per capita foi, né, aumentou, eu acho que uma coisa assim, mais do que dobrou, né, muito mais. Então, aconteceu isso. Realmente, há um lado positivo nessa questão do econômica. Os banqueiros, a gente pode falar, não, mas isso é muito bom para eles. Os banqueiros fizeram com que os empresários se tornassem milionários. Sim, tem um lado bom nessa questão econômica, mas a ideia
que a ideia aqui é mostrar que apesar desse lado bom, ou seja, das pessoas terem ficado ricas, primeiro que não necessariamente isso é algo bom, né? A gente não é algo que assim, a gente pode facilmente ver como algo, a gente pode dizer com certeza que é algo bom. E segundo que a gente vai ver, né, nesse processo educacional que a interferência do poder econômico e o poder dado ao poder econômico, ele foi aumentando tanto, ele tem aumentado cada vez mais, ao ponto de que ter iPhone não vai significar nada. E mesmo se significasse, eles vão conseguir ter uma ditadura, digamos assim, uma espécie de ditadura do poder econômico, ao ponto de que, ao menos na questão educacional, de maneira que talvez todo mundo perceba que não é bom o que está acontecendo, né? Então, assim, a gente precisa entender que esse é um processo histórico, então é um processo muito difícil. Então, assim, ele gerou coisas boas, gerou coisas más, mas, ao que tudo indica, gerou coisas muito mais coisas más do que boas. E as coisas que gerou mais são altamente perversas, né? São extremamente perversas. E, enfim, só para deixar isso mais claro, né? Porque eu sei que isso vem na nossa cabeça. Mas a gente, ao longo do curso, se tudo der certo, a gente vai conseguir explicar esse problema, né, do poder econômico. Bem, pra gente conseguir talvez terminar agora, acho que talvez a gente consiga chegar até o fim, é o seguinte: com a criação do sistema financeiro e com a Revolução Industrial, você começa a ter dentro da ideia de educação novos fatores que nunca existiram antes. Então, até mais ou menos o ano de 1800, a educação tinha continuado a mesma. Tá? Então, os jesuítas foram exterminados, a ideia educacional de São Tomás de Aquino, na época de São Tomás de Aquino, foi completamente alterada, já era alterada na época dos jesuítas, mas, assim, ao menos a estrutura continuava a mesma. Então, por exemplo, em 1800, as pessoas liam mais ou menos as mesmas obras que elas leriam em 1200. E quase as mesmas obras que leriam em 1600. A coisa não tinha se alterado tanto. Apesar da sociedade ter se alterado muito, a educação não tinha se alterado tanto. E aí começou a gerar um impasse. A coisa óbvia, as pessoas estavam fazendo ainda estavam realizando coisas educacionais antigas que não tinham mais sentido para elas, né? A coisa tinha mudado de tal forma, o espírito tinha mudado de tal forma e a estrutura social tinha mudado de tal forma que uma hora ou outra chega alguém e fala: mas por que a gente está fazendo isso ainda? É claro que já não tinha mais a finalidade, as pessoas não sabiam mais tão bem assim qual era a finalidade. E até 1800 a coisa continua, tá? Vejam que os jesuítas acabam em 1773, então é muito próximo, né, da questão desse ponto de 1800. Então tem um livro muito, muito bom, aquele relatório de Yale, sabe, de 1828, que explica muito bem esse impasse que começou a acontecer entre o sistema educacional antigo, que existia ainda nessa época, e a mentalidade nova. Então, nessa época do relatório de Yale, a educação na Europa já tinha se alterado. Então, o relatório de Yale era exatamente assim, eles buscaram discutir se deveriam adotar aquilo que estava sendo adotado na Europa.
Então, o sistema educacional na Europa, mais ou menos em 1828, de 1800 e 1828, já começou a ser alterado. E as pessoas nos Estados Unidos, né, as coisas chegavam mais tarde nas colônias, não era mais colônia, mas enfim, nos outros territórios, eles começaram a se perguntar se eles deveriam fazer a mesma coisa que estava sendo feita na Europa. E o que estava sendo feito na Europa? As pessoas estavam trocando o sistema antigo, que tinha, por exemplo, as línguas mortas, o latim, o grego, que tinha a leitura dos clássicos, que tinha tudo aquilo que a gente entende hoje por artes liberais, quer dizer, que a gente entendia por artes liberais, porque hoje a gente não entende mais isso. Tudo aquilo foi sendo alterado para que fosse criado um sistema técnico. Olha só como a coisa se parece muito com o que nós temos hoje. Então, essa ideia de ensino técnico estava já em 1800. Já estava aí. Claro que ela demorou muito tempo para ficar tão técnica como é hoje, né? Mas a ideia já estava aí. Então, a partir desse momento, você começa a se perguntar, não, mas por que a gente vai ensinar latim para eles? Eles não vão usar latim para ser médico, para ser engenheiro. Então, é inútil ensinar latim. E aí o relatório de Yale inacreditavelmente chega à conclusão de que não, eles têm que continuar com o sistema antigo. E eles chegam a essa conclusão dizendo que eles tinham que fazer isso porque a pessoa deveria ter um ensino liberal prévio para se tornar médico, advogado, o que quer que seja, né? Qualquer uma dessas grandes profissões sempre foi um estudo assim muito posterior. Então, eu não sei se vocês já viram, mas na gramática latina do Napoleão Mendes de Almeida, ele fala que uma pessoa na Alemanha, não lembro que ano, mas eu acho que bem depois de 1800, uma pessoa na Alemanha, para ser médico, deveria estudar 6 anos de latim. E em 1800, a coisa era assim, né? Eles sabiam que... Por que isso? Porque é aquilo que a gente comentou no início. O que era educação liberal? Por que ela tem esse nome liberal? Porque as pessoas, a partir dessa educação liberal, se libertavam, se tornavam livres. Não só livres dos vícios interiores, né? Dos problemas interiores que nós temos do ser humano, mas também livres com pensamento livre. Então, hoje é o contrário. Hoje a gente pensa assim, não, ser livre é fazer o que quiser. Ser livre é você fazer tudo. Fazer o que der na telha no momento. E se fosse assim, se fosse o caso, a gente iria ter a sensação de que um cachorro é mais livre que o ser humano. Porque o cachorro faz o que quiser na hora que quiser. E o ser humano não. Só que a gente não tem essa sensação. A gente tem a sensação de que o ser humano é mais livre que o cachorro. Porque a gente sabe que a consciência é o que nos torna livres. Né? A capacidade de escolher o que nós realmente queremos depois de uma deliberação racional é o que nos torna realmente livres. E a educação clássica buscava isso. Buscava fazer com que o ser humano não tivesse mais os vícios, não tivesse mais os desejos e as inclinações que levavam ele a não ser livre. Por exemplo, a fazer as coisas simplesmente porque deu vontade na hora, né? E eu não sei se vocês já perceberam, mas quando a gente faz, por exemplo, a gente toma uma decisão, hoje eu não vou comer doce. E aí a gente come doce. A gente tem uma sensação boa na hora de estar comendo doce, mas logo depois a gente já fica triste. A gente já fica pensando assim, nossa, parece que tem algo errado, algo que está faltando. E a gente logo depois percebe que a gente não foi menos livre naquela ação. Aquela ação não foi livre. Porque quando nós tomamos decisões livres, a gente se sente muito bem.
a gente sente, parece que, digamos assim, parece que tudo está certo. E não é o que acontece nesses casos. Então, a educação liberal buscava isso. Né? O processo ascético não era um processo como muitas pessoas veem hoje, né? Um processo de você se tornar um escravo de regras morais. Não, né? É um processo, o contrário, é um processo de você escolher passar por um processo ascético para que depois você possa escolher o que quiser. E você nunca seja levado, senão pelo aquilo que é mais elevado em você, senão pela sua vontade, né? Senão pela sua vontade, ou seja, o que é a vontade, né? É quando você tem um processo intelectual, realiza um processo intelectual, compreende o que cada coisa é, compreende o seu papel em relação a cada coisa e você toma uma decisão. A vontade é aquilo que você quer fazer depois de ter compreendido. E eu acho até interessante que o Antônio, né, do Instituto, deu uma aula ontem sobre a distração e a atenção. E ligando, né, a essa questão da educação que nós estamos vendo hoje, a distração, ou seja, o fato de você não pensar sobre as coisas que estão à sua volta, não pensar sobre o que as coisas são, não pensar sobre o que você faz com que a sua vontade seja fraca. Então, eu achei muito interessante que eu ouvi numa aula que as pessoas na Idade Média pensavam que a vontade quase nunca poderia ser subjugada aos desejos. Não que ela não poderia, a gente sabe que ela não pode, mas ela é uma coisa assim, é uma coisa rara, ela é considerada uma coisa rara. E na verdade, me parece que a vontade tem se tornado tão fraca precisamente porque nós não pensamos mais. Porque a vontade ela é uma consequência da atividade intelectual, né? Então, uma coisa aí. E é isso que era educação antes, né? Era você, através de, primeiro, utilizando os instrumentos como o latim, os clássicos, isso não era uma finalidade em si, né? Eles eram instrumentos para você conseguir, como nós falamos, levar a mente, né? Levar a mente às verdades. E você levava a essas verdades, primeiro passando por um processo ascético e conseguindo depois ter uma vontade firme, né? Porque você meditou tanto sobre as coisas, você sabe tão bem o que cada coisa é e de que maneira você tem que agir, que você se torna muito mais livre. Enfim, pra gente terminar, esse é mais ou menos o ponto no qual a gente deveria chegar nessa aula. Então, a ideia é realmente a gente perceber que, a partir da Revolução Industrial, vamos fazer um apanhado de tudo, né? Melhor. Então, a gente tinha essa visão da educação clássica e medieval, que persiste, tá? E só pra gente retomar um pouco do que falamos na aula introdutória, essa concepção de educação clássica e medieval, educação para a contemplação da verdade, veio desde o Cristo. Em certo aspecto, é o Cristo que trouxe para nós essa compreensão. E por quê? Porque ele levava os apóstolos a meditarem, né? O que está escrito nas Escrituras é mais ou menos o que o Cristo falou para eles eles meditassem. E por isso que nós devemos hoje fazer a mesma coisa. E você tinha esse processo educacional que foi quebrado com a criação das universidades. Nós explicamos que ele foi quebrado por causa da questão do diploma, por todos os problemas educacionais que ele gerou. Depois, nós tivemos o nominalismo, que foi uma consequência disso e que já demonstra o nível educacional reduzido ao qual as pessoas tinham chegado. Depois, nós temos o protestantismo, os jesuítas. Nós temos o problema do poder econômico, da criação do poder econômico, a perseguição aos jesuítas, gerada pelos interesses econômicos.
e depois nós vamos chegar onde chegamos agora, tá? Que é a alteração do sistema educacional para que ele corresponda aos desejos econômicos. Então, percebam que tudo vai se adaptando ao econômico, tá? Então, primeiro, a sociedade ali estava estruturada para outros fins e ela foi reestruturada para fins econômicos. Depois, vocês vejam que até o protestantismo, ele foi em grande parte levado adiante por vários estados, vários países, em grande parte porque ele permitia a questão econômica muito mais do que o catolicismo. O catolicismo, por exemplo, era contrário a várias práticas econômicas da época que eles queriam utilizar. Até o empréstimo poderia ser uma coisa bastante criticável, né, em termos teológicos. E por isso mesmo o protestantismo foi levado adiante. Então, tudo vai, de certo modo, até a religião, né, no caso do protestantismo, porque o catolicismo não vai mudar, mas até a religião vai sendo levada para integrar o econômico. E a educação sofreu o mesmo processo. Então, ela sofreu um processo de reestruturação para fins econômicos. E nas aulas que depois dessa, né, nas próximas aulas, nós vamos tentar explicar melhor de que maneira essa reestruturação foi se dando e até que nível isso chegou, né? Porque pode parecer uma coisa não tão grave por enquanto, não sei de que modo vocês estão vendo isso, mas espero que a gente consiga ver depois no final que é muito grave, que realmente nós alteramos a educação ao ponto de que não seja mais educação, né? Como nós comentamos na aula de introdução, a coisa se tornou pior do que a instrução que se dá entre animais, né? Se tornou quando a gente fala em doutrinação hoje, é porque nós tornamos a educação uma espécie de dominação mesmo, né? É totalmente contrário, até mesmo a instrução que ocorre de animal para animal. Então, espero que vocês tenham dado para entender, apesar desse processo histórico ser bastante longo, bastante coisa. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar pelo chat ou depois pelo Instagram, pela caixa de perguntas. E aí, quem sabe na próxima aula a gente faz também se tiver alguma pergunta que pareça ajudar o pessoal a entender melhor o tema, a gente pode comentar também essa pergunta na próxima aula. Tá? Então eu agradeço a presença de todos. Espero que eu não tenha ficado tão longo, porque realmente falar de história, como eu comentei, é bastante coisa. E boa noite a todos e agradeço a presença.